Bicha, o que aconteceu aqui? João, é você? Então, gente, hoje estou aqui com essa camisa do Mário pra gente falar sobre experiência de quase morte. Nada a ver. Ele morre muito, gente. Ele passa o jogo revivendo. Então faz sentido. Falar sobre esse assunto bem polêmico, né? Que envolve todo um misticismo por trás, crenças. Na verdade, a gente precisa entender primeiro o que é essa tal experiência de quase morte, né? Bem, experiência de quase morte nada mais é que eu acho que todo mundo já assistiu um filme, uma série, ou até mesmo o relato de alguém. A pessoa, após sofrer um acidente ou um episódio traumático, ela entra nesse estado de quase morte. Ela relata experiências sobrenaturais, como, por exemplo, se vê atravessando um túnel escuro com a luz no final, relata paz interior, tranquilidade, relata encontro com seres divinos, com pessoas que já morreram, tem a sensação de estar saindo do corpo. E além disso, existem algumas pessoas ainda que, após essa experiência, relatam que desenvolveram um dom que ela até então não tinha. Dom artístico. Um dom artístico, É bem interessante pensar, porque após um trauma acontece esse delírio, né? E cerca de 12 a 18%, segundo alguns estudos científicos, mostram que essas pessoas que sofrem isquemia cerebral apresentam esses delírios. Então faz completo sentido. E assim, o que é essa isquemia cerebral? É a diminuição da oxigenação do cérebro. Ou seja, existe uma alteração entre a liberação de substâncias endógenas, químicas e gasosas, e até por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro, nesse estado de isquemia, ele diminui o funcionamento e aí diminui a condução cerebral também, né? E além dessa diminuição da atividade elétrica cerebral, alguns trabalhos realizados com implante de microeletrodos no córtex pré-frontal de pacientes em estado terminal mostraram que também ocorre uma dissincronia de disparo, o que pode produzir também alucinações, já que a gente está falando de córtex pré-frontal, que é uma área responsável pelos pensamentos mais complexos, como expressão de personalidades e tomadas de decisão. E, além disso, já existem trabalhos que utilizam algumas substâncias alucinógenas como modelo experimental para simular uma experiência de quase morte, como é o caso da N-dimetiltriptamina, ou DMT, que é um composto alucinógeno. Esse composto é bastante conhecido por ser encontrado em uma erva chamada ayahuasca, utilizado em alguns rituais em culturas indígenas. E olha só que interessante, alguns trabalhos mostraram uma semelhança significativa entre os fenômenos alucinógenos das experiências induzidas pelo DMT e aquelas descritas por pessoas que relataram a experiência de quase morte. Você comentou no começo sobre a pessoa desenvolver dons. Como é que funciona isso assim? Eu fiquei... Então, isso está mais relacionado com o tipo de trauma que a pessoa sofreu. É bem similar com o que acontece com a síndrome de Savant. Algumas pessoas, elas, após algum tipo de trauma, ela lesiona alguma área do cérebro e o outro hemisfério do cérebro que não está lesionado, ele tenta compensar a área que foi lesionada, e nesse jogo de compensação ele acaba ativando outras áreas que até então essa pessoa não utilizava. Utilizava pouco, né? Então começou a desenvolver muito bom. Isso acontece muito com pessoas que antes de um EQM não, por exemplo, não sabia tocar o piano. E após esse episódio, elas conseguem tocar piano assim como se tivesse tocado muito na vida. E outra coisa também. E outra coisa muito interessante, alguns trabalhos socioculturais mostraram
que, dependendo da sua religião e da sua moralidade, isso vai influenciar totalmente qual experiência de quase morte você vai Da ter. forma como você tem. E que isso tem impacto com o que você viveu até mais ou menos uns 3 anos durante a sua infância. Então, levando em consideração, faz todo sentido. As primeiras sinapses que foram realizadas no começo da vida, de repente alguma experiência sobrenatural resgata aquele contato. Enfim, é bem interessante a gente pensar o quanto o ambiente interfere, né, no nosso processamento neural, que foi um pouco do que a gente falou No último vídeo, que foi o de Ideologia de gênero. Enquanto o ambiente tem essa grande influência sobre a moralidade de cada pessoa. Vale ressaltar também que todos esses estudos neurocientíficos, como se trata de questões mais subjetivas, que são experiências pessoais de quase morte, não tem uma direção exata. Por isso que cada um demonstra uma coisa e o percentil que eu falei dos pacientes que têm isquemia experienciam entre 12% e 18%. Cada pessoa. Então, não deixe de acompanhar nossos vídeos. Se gostou, dá aquele like. Se tiver dúvida, comenta embaixo que a gente vai responder. E outra, não deixe de compartilhar. Afinal de contas, aqui a gente fala de ciência com evidência. E todas as pessoas precisam de ciência com fundamento.